pessoal, vamos dar início ao nosso segundo e último vídeo dessa parte de administração de contratos, de encerramento de projetos. Então, eu montei essa tabela para vocês. Nós temos aí o modelo do contrato, as características, a vantagem e a desvantagem de cada um, tá? Então, eu vou passar rapidamente todos eles, né? Porque o nosso tempo de gravação aí é pouco, então eu sugiro que vocês façam o seguinte: pausem o vídeo e deem uma lida para ver os detalhes de cada um, vantagem e desvantagem. Quando vocês depararem com essa situação no projeto de vocês, vocês já saberão aí qual utilizar, ok? Então, pausem e deem uma lida, por favor. Continuando com o nosso processo aí de contratação para gerenciamento de compras, né, vamos ao planejamento da solicitação. Então, o que vai acontecer? Né? Eu posso entrar em contato com os meus fornecedores e mandar uma carta de invitation for a bid. Né? Uma carta, a gente no Brasil, aqui nós usamos o termo de carta convite. Recebi uma carta convite para participar de uma licitação. Né? Algumas vezes a gente recebe só uma orientação para request for quotation, né? Para fornecer uma cotação. Por quê? A pessoa que está contratando, que nem eu, sou o contratante. O que eu vou fazer? Eu vou no mercado e peço mais ou menos alguns preços para eu ter uma base de quanto sairá aquela minha contratação. Então, eu com esse preço na mão, eu solto uma carta convite e, de repente, nessa carta convite, vocês já devem ter visto isso, eu coloco até o preço máximo. Então, ó, o meu preço máximo é 10 mil. Se o teu valor for acima desse, nem participa, porque meu limite é 10 mil. Baseado nas cotações que eu recebi, eu solto esse valor para o mercado. E depois, normalmente, a RFP, que é a proposta, né? Então, eu vou elaborar, mais uma vez, eu posso me basear lá na minha WBS, elaborar exatamente o escopo que eu quero, quanto mais detalhado, melhor, para estar fornecendo essa requisição de uma proposta para os meus possíveis fornecedores. Né? Eu tenho participado de algumas que são tão bem elaboradas, a WBS é tão elaborada, que um dos itens da proposta é a gente colocar para cada parágrafo se está de acordo e se contempla ou não contempla aquela linha no preço que nós estamos fornecendo. Então é quase que dá um de acordo na matriz de responsabilidade criada lá pelo time do projeto, quando eles fizeram a WBS, e essa matriz de responsabilidade vai lá para o contrato para ser atendido para o nosso fornecedor. Eu tenho trabalhado com muitos contratos assim. Né? Solicitação das propostas. Então, eu pego os meus fornecedores, que eu já tenho alguns qualificados, né? Tem empresas que já mantêm uma lista no momento que ela não tem proposta nenhuma para ser executada, ela vai no mercado, vai visitar os fornecedores e acaba mantendo uma lista e organizando esses caras como fornecedores potenciais. Então, vão ter experiência em projetos relevantes, o custo, normalmente, que eles tiveram com a gente, se eles cometeram falhas ou não. Enfim, eu mantenho essa minha lista de fornecedores qualificados atualizadas de acordo com as demandas aí de mercado. Né? Então, como saída, eu espero que eles me enviem aí a proposta com o preço e de acordo com os requerimentos que eu soltei no edital, na minha requisição aí para a proposta. Né? Então, inclusive com o de acordo em cada uma das linhas que estão ali no meu edital, que é a minha matriz de responsabilidade. Né? Seleção de fornecedores. Então, o que eu vou fazer? Né? Vou estar recebendo todos os preços das propostas que eu analisei, e aqui eu tenho visto coisa bastante interessante, tá? Que existem propostas que me avaliam tecnicamente,
depois avaliam o meu preço e depois avaliam a minha experiência. E algumas empresas dão pesos diferentes para cada uma dessas proposições. Então, normalmente, não é a empresa que tem o menor preço que acaba vencendo, mas a empresa que melhor controla essas três variações que eu dei para vocês, né? Em termos de técnica, preço e experiência, por exemplo. Bastante interessante esse processo, né? E como saída, a partir do momento que eu celebrei aí um dos fornecedores que me enviaram as propostas como um do vencedor, eu vou assinar um contrato com ele baseado naqueles tipos de contrato que a gente viu agora há pouquinho no outro vídeo, que é justamente o que vai me proteger. As cláusulas que estão ali que estarão nos protegendo aí. Então, administração do contrato, né? A partir do momento que eu celebrei o contrato com esse fornecedor, eu espero que ele execute o trabalho e esses trabalhos vão sendo aí realizados e atingindo os padrões de qualidade de acordo com o meu contrato, que custos que já foram incorridos, que custos que foram comprometidos e lembre-se do que eu falei lá no primeiro vídeo, não vou pagá-los no final do processo. À medida que os produtos forem sendo criados, eu já vou acertando para evitar um acúmulo de tarefas no final depois, né? Então, outro detalhe bastante interessante, né, eu mencionei algumas vezes para vocês durante o nosso curso, que são requisições de mudanças, né? Isso é perfeitamente normal e muito comum de acontecer em projeto, só que eu tenho que ter ferramentas, ter mecanismos que façam com que eu controle essas mudanças, ok? Era para pintar a sala de branco, me preparei para pintar de branco, agora estou pintando de amarelo, a cor amarela é mais cara. Opa, vamos registrar isso de algum modo, porque meu preço para a cor branca era uma, para a cor amarela é outra. Eu tenho que, em algum lugar, eu tenho que ter essa proteção. Tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer também, que periodicamente esse fornecedor deve me submeter às faturas, às notas fiscais aí, solicitando o pagamento pelo serviço prestado, ou o contrário, né? Eu prestei determinados serviços, vou encaminhar aí as faturas para pagamento. Um detalhe bastante interessante, que lá no contrato vão me dizer como que essas faturas deverão ser elaboradas, tá? Por quê? Eu posso ter, por exemplo, parcelas diferentes, uma fatura que é 20%, depois 30%, 40%, dependendo de quanto eu completei daquela minha tarefa, né? Nós vimos isso lá também no nosso projeto, no planejamento do nosso projeto aí, né? Então, como saídas, nós vamos ter as correspondências, o próprio contrato frequentemente deve ser lido, todas as mudanças contratuais devem estar registradas, atas de reunião, ou, enfim, troca de e-mails, ou até anexos contratuais, enfim, temos que, de algum modo, documentar essas mudanças, ok? E requisições de pagamento. Quando, por exemplo, a gente usar um sistema de pagamento externo, tipo o SAP. Então, é um cuidado também bastante interessante, eu já passei por essa experiência numa empresa, nós tínhamos um sistema e o meu fornecedor tinha um sistema SAP, diferente do meu. O que eu tive que fazer? Para pagá-lo, eu tive que adaptar o meu sistema de emissão de notas fiscais no sistema SAP. Senão nós íamos ter problema lá no final do projeto. Então, isso foi desenvolvido ao longo do projeto, no começo, né? E nós resolvemos muitos problemas automatizando todo esse processo, né? Então, encerramento do contrato. O que nós temos? Basicamente, 2 itens, né? 2 enfoques principais. Eu verificar aquilo que foi feito, em termos de serviço ou em termos de produto que foi gerado, e encerrar o meu contrato administrativamente. Então, eu vou verificar se meu produto está completo,
ele é satisfatório, ele atende exatamente aquilo que estava proposto. Ou simplesmente atende, uma vez que eu tenho um detalhamento muito bem feito do que é o meu escopo, eu atingi o meu escopo, mas o cliente não ficou contente. Não importa. Eu atingi o escopo que estava documentado, ele tem que me pagar e o projeto tem que estar encerrado, o contrato tem que se encerrar. Tá? Não adianta ele falar, não vou te pagar porque eu não fiquei contente. Isso não existe. Uma vez que estava registrado o escopo e foi claramente atendido, o pagamento deve ser efetuado. Tá? Como encerramento administrativo, arquivar documentos e registrar todos os resultados aí que foram obtidos. Tá? Fatores críticos para o nosso sucesso. Então, eu supervisionar direitinho a instalação daquilo que está sendo feito. À medida que eu vou encerrando etapas, eu vou desmobilizando o meu time, desmobilizando a equipe para reduzir meu custo. Entrega final de bens e serviços. Olha lá, eu entrego os produtos e requisito um documento assinado dizendo que aquele produto está entregue e está funcionando. Documentos técnicos. Se, por exemplo, pedir manuais, eu importei o equipamento da China e o contrato pede que esses manuais sejam entregues em português ou inglês. Eu tenho que entregar esses manuais. Tá? E a entrega dos documentos fiscais. Viram por que eu falei aquela hora, agora há pouquinho, do SAP? Por quê? Os documentos fiscais no sistema SAP já se conversam e estão sendo gerados automaticamente. Então, foi um alívio aí do ponto de vista fiscal. Tá? E os demais fatores críticos aí para sucesso, né? Todas aquelas pendências que forem sendo apontadas aí ao longo da execução do meu projeto, eu tenho que estar sanando, tenho que estar resolvendo. Validar as garantias. Olha que aspecto bastante interessante, tá? Como nós fornecemos aí, por exemplo, um hospital, vamos lá, né? Construímos um hospital. Eu contrato o ar-condicionado de uma empresa e contrato lá deixa eu ver, por exemplo, o luminário de uma outra empresa. O que vai acontecer? A partir do momento que o cara instalou o ar-condicionado, está funcionando, começa a valer a garantia. Uma semana depois, um mês depois, vem o rapaz instalar a luminária. Começa também a garantia. Então, olha o cuidado que nós temos que ter. Tá? Quando eu vou entregar essa obra do hospital, supondo que eu seja aí o executor, eu vou dar garantia de 1 ano de todas as partes elétricas. Ora, o meu ar-condicionado foi entregue 1 mês antes. Então, daqui 1 ano, quando vencer o contrato do ar-condicionado, ainda não venceu o das luminárias. Então é um cuidado que a gente tem que ter com os nossos fornecedores, do tipo, olha, nós iniciaremos a garantia ou só vou testar o teu ar-condicionado quando eu tiver toda a parte elétrica instalada. Por quê? Começar as garantias ao mesmo tempo, para não ter problema. Tá? Quitação de resíduos financeiros. Então, alguns pagamentos que foram feitos, tipo, eu retive 10% até determinada pendência ser sanada, eu tenho que voltar lá naquele pagamento e efetuar a quitação para não tomar um processo daqui uns 5, 10 anos, quando o meu fornecedor perceber que eu fiquei devendo essa parcela. Tá? E um item bastante interessante que são emissões de termos de recebimento e aceitação. São documentos, inclusive seria legal no contrato existirem até anexos dizendo como é essa emissão desse termo, como que ele deveria estar escrito. Tá? Pode ser um anexo do contrato, por exemplo. Então, a documentação gerada durante toda a contratação que eu tive, né? Contrato, cronogramas, modificações aprovadas, documentos técnicos, relatório de desempenho, documento comercial, tudo isso serão entradas para o meu encerramento. Como saídas, o que eu vou buscar?
o arquivo do meu projeto, que é o conjunto completo, né, de todos os registros que eu obtive no projeto aí, até para consulta futura, né? Toda a documentação que o cliente ou patrocinador aceitou o produto, porque isso me resguarda que eu completei o serviço, o produto pelo qual eu fui contratado para fazer. E finalmente, né, algo que a gente já falou muito aí, que são lições aprendidas, né? Todas aquelas variações que ocorreram durante a execução do meu plano, lembram lá da EVM, né? O que causou aquelas distorções, tudo isso tem que estar documentado para quê? Quando o próximo gerente de projeto chegar a um projeto semelhante ao nosso, ele ter uma fonte de consulta e saber, por exemplo, que coisas deram errado para tomar determinados cuidados aí, se precaver. Né? Aqui a bibliografia que eu usei para esse material, né, caso vocês queiram consultar mais detalhes, algum exemplo até na internet. E eu gostaria de dizer para vocês que com mais essa etapa, com mais a conclusão desse processo, nós vimos aí o que seriam as 5 etapas recomendadas pelo PMI para nós dividirmos o nosso projeto e conseguirmos de uma maneira, de um modo de maior probabilidade de sucesso, gerenciá-lo. Tá? Espero que vocês tenham gostado desses nossos vídeos, né? Estou terminando a gravação do que seria aí o nosso último vídeo. Ainda teremos mais uma aula, que será presencial. Revisaremos alguns processos e discutiremos alguns detalhes ainda aqui de coisas, como temos mais tempo, né? De alguns detalhes que porventura tenham passado, que não ficaram muito claros nos vídeos. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre gerenciamento de projeto e nos vemos na nossa aula presencial. Até lá, pessoal. Um abraço.